Boa noite, meus parceiros de luz. Esse é o seu programa Roda Mística, da Rádio Luz Radiônica. Eu sou Karen Rocha, psicanalista, pedagoga, psicoterapeuta e sacerdotisa do Sagrado Feminino. Trabalho com inúmeras ferramentas e terapias integrativas e energéticas. Radiestesia radiônica, cristaloterapia, né, que é o trabalho com cristais, arte-terapia, pranic healing, theta healing, constelações familiares, ginecologia natural e algumas outras. Eu oriento grupos de mulheres e promovo imersões e jornadas de travessia psíquica. Também sou terapeuta junguiana e especialista em arquétipos e traumas femininos. E é um pouco desse conhecimento que eu quero compartilhar com você. Aqui nesse canal, vou trazer semanalmente temas diversos, energéticos, místicos, psicoemocionais, e você pode sugerir também o seu tema. Eu vou adorar receber sua sugestão. Vamos falar de chakras, simbologias, crenças limitantes, criança interior, memórias uterinas, ancestralidade, emoções tóxicas, relacionamentos, empoderamento pessoal e, claro, elementais, magias e rituais. Sempre no propósito de contribuir com o seu equilíbrio energético, com a sua caminhada na busca do autoconhecimento e da elevação da consciência emocional, física, espiritual e energética. Vem comigo, de mãos dadas, nessa roda mística. Hoje dá continuidade ao tema câncer de mama, que eu comecei na semana passada, né, por conta da campanha tão necessária que é o Outubro Rosa. E senti que ainda existem alguns aspectos que precisam ser tratados, né, dentro desse tema, e eu resolvi complementá-los hoje. Então, quando a gente pensa em câncer de mama, em prevenção de câncer de mama, né, naturalmente vem à mente a questão do autoexame e a questão da mamografia, de procurar um ginecologista, fazer exames periódicos, etc, etc. Mas a gente em geral, a gente só olha para isso em termos da medicina oficial, né? Medicina clássica. E dificilmente a gente olha para o aspecto vibracional, para o aspecto energético, que é tão importante quanto. Sobretudo se a gente entende, e hoje isso já é provado, quando a gente entende que um câncer, qualquer tipo de câncer, tá, é a cristalização de uma ferida emocional. É quando aquele nódulo, ele vai se cristalizar, se materializar, quando eu não consigo digerir alguma emoção ruim, algum trauma, né, alguma ferida emocional, quando eu não consigo elaborar essa dor. Então,
isso vai se cristalizando até formar um nódulo, tá? Um carcinoma. Bem, se isso acontece, sobretudo pelo emocional, eu preciso cuidar do meu emocional. E nós somos energia, né? O nosso emocional, o nosso corpo vibra de acordo com a energia que a gente emite. Então, vibrar na alegria, por exemplo, é fechar as portas para qualquer doença, sabe? Até porque você, com alegria, você trabalha a sua imunidade. E do contrário, quando você vibra na tristeza, na dor, na amargura, na angústia, nos fracassos, nas perdas, no desânimo, na impotência, quando você vibra com essa energia negativa, você está destruindo a sua força imunológica, tá? E vibrar na alegria, ela é altamente terapêutica, tá? Então, ela evita que eu transforme, que eu deixo que esses estados de sofrimento e de dor se transformem em doença física, tá? Bem, a nossa vibração, ela pode ser medida em hertz, né? Então, na escala em hertz, eu posso ver que emoções como medo, tristeza, culpa, essas emoções negativas todas que eu citei há pouco, elas têm uma vibração baixíssima, tá? Então, se eu vivo a minha vida reclamando de tudo, achando que nunca vou conseguir ser feliz, adiando essa minha felicidade, achando que eu não nasci para ser feliz e remoendo rancores, raivas, ressentimentos, mágoas, eu estou abrindo esse canal para doença, tá? Eu estou vibrando muito baixo, e vibrar baixo significa estar sem energia vital, significa comprometer minha energia vital, que é a minha saúde energética, física, emocional e espiritual, tá? Se eu comprometo a minha emoção, eu comprometo a minha vibração, que é a minha energia. E nesse caso eu vou comprometer a minha saúde física e todos os meus campos, né? A energia emocional também está muito ligada à mental. Enfim, todos os meus campos ficam comprometidos, né? Se eu vibro muito baixo, se eu vibro na depressão, por exemplo, que já é uma constatação de uma dor emocional que foi para o físico, né? A dor da melancolia, a dor da tristeza, ela vai para o físico. Então, eu preciso cuidar dessa minha energia. Uma energia, por exemplo, uma vibração de tristeza é uma vibração de 75 Hz, tá? Se eu tenho medo, é uma vibração, eu estou vibrando no 100. Para vocês terem um comparativo,
Quando eu vibro na alegria, a alegria tem uma energia ainda maior do que, medida em hertz, né? Ainda maior do que o amor. A energia da alegria é traduzida por 540 hertz. Então, aí eu tô vibrando lá em cima, sabe? A 1000. E tô mandando mensagem pro meu cérebro que eu sou saudável. Que eu tô conseguindo trabalhar as minhas emoções e o meu sistema não precisa entrar em colapso. É essa mensagem que eu emito para o meu cérebro, né? Mas se eu fico remoendo toda a minha tristeza, angústia, mágoa, eu tô ali vibrando baixinho, baixinho, e eu estou abrindo portas para cristalização dessa minha dor, tá? Então, esse é o primeiro recado, tá? Ligado à vibração. Em relação à vibração, eu quero dizer mais uma coisa que é vibrar no medo. Eu acabei de dizer que o medo é uma vibração baixa, tá? Ela é uma vibração de 100 Hz. Então, nível vibratório muito baixo, tá? Isso não vai gerar no seu corpo físico os hormônios, né? Os hormônios da felicidade, os hormônios do bem. Ao contrário, você vai ter muita adrenalina, muita descarga. Por quê? Quando você vibra baixo, você está vibrando na fuga. Quem vibra no medo está naquele estado de alerta. O seu corpo entende que você está no estado de alerta, né? Que é de paralisação, de fuga ou de enfrentamento, né? Então, por isso é muito importante você cuidar da sua vibração. E se você tem medo, né? Eu conheço pessoas que vivem constantemente com medo de ter um câncer. Essa certamente não é a melhor maneira de você se livrar dele. Porque a nossa energia, a nossa vibração, ela está naquilo que a gente põe foco. Se eu ponho foco nesse medo, eu tenho mais possibilidades de atrair isso para a minha vida. Né? Eu costumo dar um exemplo. Quando a gente está com o pé machucado, a gente sai morrendo de medo que alguém pise naquele pé. Então você pensa tanto nisso, você encolhe o pé, né? Quando você está para a pessoa não esbarrar justamente naquele machucado. E é justamente aquele, de repente a pessoa está mais perto do seu outro pé, mas ela vai machucar, ou pisar, ou bater, ou sei lá, justamente aquele que está machucado. E foi você que atraiu isso, através do seu medo. Então, não temam, vivam na alegria. Se tem medo, os hipocondríacos, sobretudo, né? Morrem de medo de ficar doente e por isso ficam. Tá? Muitas pessoas, não é que a gente não vá pegar uma doença ou que a gente só pegue uma doença porque a gente teve medo de pegar. Evidentemente que não é isso. Mas você pode construir sua realidade. Você não só pode, como você constrói. De acordo com o que você emite para o mundo, do que você manda para o universo. Tá? Você tem um diálogo diário com o universo, através das suas emoções, da sua fala. Então, esse medo, o universo não entende o que é positivo e o que é negativo.
Ele entende onde você vibra, tá? Nós somos energia. A nossa comunicação com o universo se dá através da nossa vibração. Então, se você vibra no medo de ter câncer, o universo vai atrair para você com mais facilidade o que você está vibrando. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha, sim, uma ação preventiva. Que qual é? Procurar ambientes saudáveis. Se livrar de todo o lixo tóxico que tem na sua vida. Procurar formas de prazer, de se sentir melhor. Tem pessoas que têm um problema, e eu não estou minimizando esse problema, tá? Mas tem pessoas que têm problemas graves, têm traumas com sequelas muito complicadas, mas que paralisam, ficam ali, no ponto de dor. Isso pode ter passado 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa continua ali, se vitimizando. Essa pessoa está matando sua própria energia vital. Tá? Então, você não pode paralisar nada, você tem que colocar isso para fora, né? E elaborar essa dor. O que você vai fazer com essa dor? Tá? Toda dor serve para alguma coisa, além de servir para te avisar que tem alguma coisa errada com você, que você precisa fazer mudanças na sua vida, tá? Então, faça essas mudanças. Quantas pessoas que têm câncer e conseguem até se curar, mas continuam, depois que se curaram e até foram gratas, agradeceram por essa cura, tarará, voltam ao mesmo padrão de antes. Não entendendo que esse câncer foi uma grande mensagem, tipo, muda a sua vida. Vê aí o que tem de tóxico que você precisa se livrar. O que você precisa abstrair da sua vida, jogar fora, que não te serve mais, que está destruindo as suas células. Mas aí a pessoa continua vivendo daquele mesmo jeito, provavelmente com uma vibração muito baixa, ou com vitimismo, desesperança, ou com falta de gratidão mesmo, né? Não entendendo esse dom maravilhoso da vida. E o câncer em si também representa vida e morte, né? Quando eu tenho um câncer, de alguma forma eu matei muita coisa minha. No meu emocional, né? Muita coisa. Na minha alegria natural. Porque a gente nasce alegre, né? Mesmo que se chore antes de nascer, mas a criança ela tem uma alegria natural, não é? E a gente pode ir perdendo essa alegria natural por força das questões que nos acontecem, né? Durante essa nossa trajetória. Mas não permita, sempre depois de uma noite obscura, né? Tem o quê? O dia novamente surgindo. E o câncer, ele é um pouco isso. Embora muitas vezes ele seja muito agressivo e as pessoas temam muito, como eu já temi também, o câncer
Ele está ali te avisando para você que você pode mudar. E talvez a gente, quando sabe que alguém está com câncer, a gente pensa logo em morte, e não necessariamente. O câncer pode ser uma grande oportunidade para ela acordar para a vida, para ela mudar aquele padrão de vida negativo, né, e renascer. Mas quando a pessoa não faz isso, o que acontece? Passa um tempo e ela volta a ter câncer, talvez em outro lugar, talvez mais agressivo, talvez não dando mais chances de sobrevivência, né? Então, é esse recado que eu preciso trazer hoje para vocês, né? Como tudo isso está ligado à questão energética, à questão vibracional, tá? Então, como eu cuido da minha vibração? Como eu cuido do meu emocional? Você tem várias maneiras, tá? Você pode cuidar disso. Primeira coisa que eu falaria, terapia. E eu falo em terapia, tanto a terapia clássica, né, ligada à psicologia, à psicanálise, como as terapias integrativas, holísticas, energéticas. Por quê? Ambas vão cuidar do seu conteúdo emocional e vibratório, tá? Você precisa elaborar essas suas questões, né? Todos nós as temos. Você precisa elaborar isso, as suas dores, para que elas não se transformem em câncer. Então, como eu vou? Mas terapia tá caro, enfim. Como é que eu vou me cuidar se eu não tenho condições de fazer uma terapia? Bem, primeiro eu diria que hoje em dia já tem muitas formas de se fazer uma terapia mais popular ou até gratuita, né? Então você precisa procurar isso, correr. Eu mesma já vou abrir em janeiro nova turma, tá? Que deverá ser iniciada em março. Eu faço isso já há bastante tempo. Terapia para mulheres. É uma terapia de grupo, é online, você não sai do seu lugar e é uma terapia popular, né? Eu faço isso porque eu acredito na terapia e entendo que essa é a minha contribuição, né? O mundo é fazer essa terapia de forma popular, tá? Eu trabalho com os pacientes individualmente, com outro valor e tal, mas a terapia feminina de grupo eu faço de forma popular, justamente para dar oportunidade às pessoas que não têm condição de pagar uma terapia hoje, né? Então, é a minha contribuição social. E pelo fato de acreditar muito na terapia e na popularização, na expansão do atendimento terapêutico, né? Porque todo mundo procura um médico para tratar de uma dor física. Mas quando a gente fala em tratar do emocional, as pessoas ou não vão porque ainda tem... Hoje isso foi muito quebrado, mas ainda existe. Ainda tem aquela coisa de que terapia é para loucos e tal.
mas esse preconceito, felizmente, já foi muito quebrado. Ou ela diz que não pode, né, financeiramente. E muitas vezes não pode mesmo, né? Um país onde a fome, quem vai pensar em terapia, né? No outro dia eu ouvi um Rios lá do Zeca Pagodinho, ele dizendo: pobre vai para macumba para enterro, essas são as diversões do pobre. Ele, como sempre, nos fazendo dar gargalhadas, né? Mas não está muito longe da realidade. Então, vai pensar em terapia como se está correndo atrás da subsistência, né? Mas a gente sabe muitas vezes que você prefere, né? Que a pessoa prefere pagar num vestido, não que ela não possa fazer isso, né? Mas num outro bem de consumo qualquer, do que investir nela mesma, na saúde emocional. Então, tudo isso é para fazer pensar, tá? E para dizer o quanto é importante a gente cuidar das nossas dores emocionais, do nosso emocional e da nossa vibração, porque eles estão interligados. Se eu estou triste, eu estou vibrando na tristeza. E essa vibração é uma vibração muito baixa, que não me dá sustento, que não trabalha nem a minha imunidade, ao contrário, me rouba essa imunidade, e que não me traz energia vital para a minha sobrevivência, para eu correr atrás dos meus sonhos, para eu viver o aqui e agora, tá? De uma forma saudável. Então, essas coisas estão muito interligadas, tá? Um outro aspecto de prevenção que eu queria trazer também era sobre esse o autoexame da mama, né? O autoexame da mama, além dele ser um dos preventivos que a medicina divulga aí, né, para as mulheres, eu vou dizer que é um trabalho energético também. Porque muitas pessoas adoecem por falta de amor. E essa falta de amor, ela esconde uma falta de amor próprio. Geralmente eu externo como o amor por alguém, um abandono ou uma separação de alguém que não me ama, ou de muitos, né, pessoas que não estão me amando, não me sinto amada. Mas, em geral, quando eu não me sinto amada, é porque nem eu mesma me amo, tá? Então, eu coloco toda a minha afetividade no outro, na esperança de ter um pouquinho de volta para mim. Mas eu mesma não consigo me dar amor. Então, quando eu aperto, né? Quando eu toco as minhas mamas, eu estou fazendo um trabalho de amor, de auto-amor, de autocuidado, porque além da prevenção, eu estou me abraçando, me carinhando, me botando no colo. Ai, como esse colo é importante, tá? Então, o autoexame é um exame de amor. É aqui que está nossa nutrição, como eu já falei na semana passada, e é aqui, nos seios, que eu
Os seios já têm essa característica de aconchego, né? É nele que eu abraço um bebê para amamentá-lo, para nutri-lo. Então, quando eu estou me apalpando, me tocando, eu estou me amando também. Além de eu estar buscando as respostas no meu próprio corpo, né? Porque nosso corpo fala. Então, eu estou olhando para mim. Isso é autoamor. Então, eu queria trazer também esse outro lado da importância do autoexame, tá? Talvez só pelo fato de você se autoexaminar, e não faça isso com medo, faça isso com carinho, tá? Com cuidado com você, né? Isso é um cuidado com você. Então, só o fato de você se cuidar, de você olhar para você com amorosidade, você já está espantando um câncer aí. Bem, uma outra questão, que já não é mais de prevenção, mas que eu queria também trazer para vocês, é sobre os dois lados do corpo, né? A gente tem 2 hemisférios e, do ponto de vista dos hemisférios cerebrais, né? E eles se invertem quando a gente fala do restante do corpo. Então, eu quero trazer para vocês da metafísica, né? Não estava me vindo a palavra, conhecimento metafísico, para a gente conhecer mais o nosso corpo, tá? Geralmente, tudo que a gente sente, dores, pode ser até acidentes e machucados, enfim, tudo que a gente sente de dor ou de alguma doença física, né? Alguma doença já é física, de alguma doença, ela tem um código aí para a gente fazer a leitura, se ela for do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Então, eu quero trazer um pouco desse conhecimento para vocês também. Geralmente, quando eu falo do lado direito, né? Se eu tenho isso falando inclusive para as mulheres que estão com câncer nesse momento ou que já tiveram câncer, quando ele é do lado esquerdo, ou qualquer questão que a gente tenha do lado esquerdo, tá? A gente está falando de uma energia a gente está falando de ânima, né? A gente está falando dessa força feminina. Então, provavelmente, nossos traumas, os motivos desse adoecimento estão ligados a figuras femininas que estejam presentes hoje na nossa vida ou que já não estejam mais nesse plano, tá? Então, geralmente podem ser questões com mães, com a nossa própria mãe ou com figuras femininas. A gente está falando de traumas ligados à figura masculina, ao ânimos, né? A nossa energia yang, tá? É o princípio masculino, pode ser questões com um pai, um abandono, por exemplo, pode ser questões
com um parceiro masculino, enfim, questões ligadas. Isso para quê? Isso para você, estou trazendo isso para você se conhecer mais, né? Em terapia a gente usa essa linguagem corporal para conseguir compreender melhor os traumas, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? Complementando essas questões sobre o câncer de mama. Eu espero que tenha ajudado e como um alerta, é sempre como um alerta, te dizendo que você pode sim se livrar do câncer. O ideal é que você se cuide, você se ame, que você extravase sua emoção para que você não chegue a tê-lo. E isso você pode fazer através da terapia, e eu acabei não falando, se você realmente não tem acesso à terapia, expresse essa dor através da dança, do desenho, de uma arte, de uma fala. Peça colo para um amigo. Peça uma escuta afetiva para você desabafar. Sabe? Pelo menos você vai encontrar algum canal de expressar. E chore também, não guarde esse choro. Porque o choro, quando você encapsula esse choro, ele ajuda a se transformar em nódulo. Solta esse choro, mas não pare ali. Use o choro como forma de alívio para tirar tudo de ruim que está dentro de você e a partir desse momento olhar para frente e seguir a sua vida com o que você aprendeu dessa situação, né? Ficar triste é normal. Nós temos situações que nos entristecem mesmo. Você não pode paralisar a sua vida na tristeza. Você não pode se fixar nesse ponto de dor. Porque você paralisou a sua vida, tá? Então, um choro como desabafo, como cartaz, ele é maravilhoso. Você está botando todas as neuras, os traumas, as questões mal resolvidas, tudo para fora. E analise, reflita sobre o seu problema também. Problema todos nós temos. Se é uma raiva, se é uma mágoa, o que você pode fazer com isso? Como você pode transformar isso numa coisa boa para a sua vida? E não ficar remoendo, não ficar no papel de vítima, tá? Essa contribuição que eu quis trazer para vocês, né? E se você está com câncer de mama, com qualquer outro câncer nesse momento, tenha fé. Ele pode ter sido só um aviso. Olhe para ele e pense o que você precisa mudar na sua vida. O que está fazendo suas células adoecerem? O que você precisa transformar? E aí eu diria que ter fé é acreditar. Conheço muita gente que tem fé e que fala assim,
Se Deus quiser, tomara. Que Deus é esse, gente? Deus quer o melhor sempre para você. Ter fé é ter confiança, é acreditar. Se eu acredito, eu posso vencer. Mas se eu duvido, fico no tomara, será. No fundo, meio assim, desacreditando. Isso não é fé. Fé é certeza. Então, se você está passando por esse problema agora, mude a sua vida, transforme a sua vida na certeza de que você pode renascer. É isso, queridos. Eu, para finalizar, só gostaria de dedicar esse programa para todas as pessoas que sofrem de um mal emocional, para todas as pessoas que tiveram ou têm um câncer nesse momento, para todos os familiares que sofrem junto das pessoas que contraem essa doença ou que perderam entes importantes com essa doença. A luz que habita em mim saúda a luz que habita em cada um de vocês. Um grande abraço.